E acesse o nosso site www.istoemanaus.com.br e vamos continuar falando com a doutora Lúcia Alves da Costa. É só conferir. Estamos de volta, hoje direto da adega do Bernardino, o qual eu deixo os nossos agradecimentos ao Bernardino por proporcionar este momento, proporcionar esse jantar magnífico, regrado a um bom vinho, a uma boa comida, à nossa equipe e aos nossos convidados. Também deixo um agradecimento à direção da Unimed, que promove este momento, que ajuda este programa a levar informações para vocês, informações que vocês precisam saber. Agora, quais são os primeiros sintomas da dengue? Os primeiros sintomas é a febre, uma dor no corpo, que nós chamamos de mialgia, artralgia, cefaleia, que é a dor de cabeça. Alguns apresentam a pele bastante vermelho, que chama-se exantema, mas a maior dificuldade são nas crianças, porque ela pode confundir, o início da doença, ela pode confundir com as outras doenças comuns da infância. Então, por exemplo, uma febre, uma criança de 2 anos, ela pode apresentar apenas uma febre, está chorando, está sonolenta, está irritada, e isso pode apresentar em outros tipos de infecções virais. O vírus da influenza, que é o vírus da gripe, a criança às vezes ela pode apresentar apenas febre no começo. São sintomas parecidos, então. Então, na criança menor de 2 anos, no adulto, a dengue ela já vem mais arrumada, como se diz grosseiramente. Então ela já vem, o paciente chega dizendo, estou com febre, cefaleia, dor de cabeça, dor no corpo, já vem com exantema. Mas a nossa maior atenção é para as crianças, principalmente abaixo de 5 anos e mais atenção com as de 2 anos. Doutora, é muito comum, às vezes, a gente, por exemplo, uma criança, como a senhora colocou, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, até 5 anos, aparecer com aquela febre e tal. E é muito comum as pessoas dizerem, olha, essa é uma virose. Quais são, então, o sintoma maior? Qual é o start que os pais têm que ter na hora da Primeiro, esse termo virose, eu tenho combatido muito, que não é um termo, por um lado certo, mas por outro errado. Se eu falo virose, eu não estou sendo totalmente correta com o meu paciente, eu estou sendo em parte, porque virose realmente é uma doença causada por vírus. Mas a partir do momento que eu falo virose, eu tenho uma gripe, é causada por um vírus, mas ela não tem a gravidade rápida que tem o vírus da dengue. Se uma criança tem uma diarreia por rotavírus, é um vírus, é uma virose, mas não tem a gravidade. Só que o vírus da dengue, se ele não receber a atenção que o manejo clínico, o tratamento que deve receber, ele no 5º dia ele pode ir a óbito. Então, uma febre que continuou, uma febre que tinha um quadro assim, quase que inespecífico, porque uma característica da doença é que ela é dinâmica. Ela passa de uma fase para outra muito rápido. Então, de uma febre simples, ela pode, no 5º dia, pois a fase crítica da doença começa exatamente do 3º ao 7º dia. Então, no 3º dia, quando ocorre a efervescência da febre, quer dizer, quando desaparece a febre, nesta doença infecciosa, nós precisamos ficar alerta, porque é nessa fase que começa a fase crítica, é quando vem aparecer as consequências causadas pela fisiopatogenia da doença, que é o quê? Derrame pleural, que é líquido no pulmão, derrame no pericárdio, líquido no peritônio, que chama-se ascite. Pode ter derrame também em torno do coração, que é o derrame pericárdio. Nessa fase pode ter hemorragias maciças, pode ter comprometimento grave de órgãos, então é nessa fase que o paciente pode morrer. Aliás, eu ia até te questionar sobre isso. Por que a dengue afeta pulmão, afeta coração e afeta esses outros órgãos? Pois é, porque esse vírus, ele realmente é complicado, ele tem uma fisiopatogenia muito delicada.
porque ele vai exatamente mexer no sistema imunológico. Então ele se replica numa célula que faz parte da nossa defesa, que é o monócito. E ele, ao se replicar, principalmente se ele já teve uma infecção anterior, há uma grande facilidade de penetração desses vírus nessa célula no monócito. Esses monócitos, por sua vez, pedem ajuda a uma outra célula de defesa, que é o linfócito. O linfócito, em resposta, faz com que esse próprio monócito infectado, essa própria célula de defesa, produz uma substância chamada citocina, e ela vai agir no endotélio vascular, fazendo com que possibilite, aumenta a permeabilidade, fazendo com que esse líquido extravase. Então o líquido que está no sangue começa a extravasar para onde tem cavidade. Onde é que tem cavidade? É na caixa torácica, no pulmão, é no abdômen. E aí começa o problema da complicação, porque com grande perda desse volume saindo, o paciente choca, se ele não recebeu a hidratação correta. Além disso, também ocorre o sangramento maciço, que pode acontecer nessa fase crítica. Mas a principal complicação, e a maioria dos óbitos, é pelo choque por grande perda de volume, pelo extravasamento, por líquido que sai do sangue para ir para as cavidades. Doutora, para a gente encerrar então, por que a dengue hemorrágica leva a óbito? Bom, exatamente o que mata é o choque. O paciente, ele perde grande quantidade de líquido, ele fica desidratado, há uma queda da pressão arterial e ele choca, né? E se ele estiver dentro de uma unidade hospitalar, antes de haver o choque, nós temos condições de sinalizar que esse paciente tem risco de evoluir. Então você já começa a hidratar de maneira correta. O problema é quando esse paciente já vem de fora nessa situação, com super desidratado, pressão super baixa, e ele vai chocar, quer dizer, desmaia por falta de líquido. E uma outra inconveniente é que na criança, a criança ela pode fazer uma evolução dessa muito rápida. E geralmente, quando a paciente, uma criança, ela evolui para o choque, juntamente ela pode também apresentar sangramentos maciços. No adulto, ele pode apresentar, mas não tem muita correlação. Ou pode vir antes ou pode vir depois do choque. Gente, eu queria ter uma hora de programa para conversar com a doutora Lúcia, que realmente eu ia sair daqui expert, e principalmente em dengue, porque não é só isso que ela sabe fazer, não. É uma exímia pediatra, uma pessoa de uma atenção muito grande. Eu trago para este programa pessoas que têm essa história, porque eu acompanhei o trabalho dela lá, enquanto meu filho estava internado. Eu vi o carinho e a atenção com que ela tem, e os detalhes, a riqueza de detalhes que é mais importante. Onde ela chama as enfermeiras e diz: olha, observe aqui a prova do laço. O que é a prova do laço? É uma reação na pele. Observe isso, observe aquilo. Enfim, é uma pessoa extremamente dedicada, e não é à toa que tem trabalhos defendidos aí e escritos para ficar para a posteridade. Isso é o que a gente quer, né, doutora? É que os nossos trabalhos, que nossa dedicação, nosso empenho fique para as outras pessoas. Mas infelizmente, o nosso tempo é pequeno para um assunto tão vasto e tão importante, mas fica o convite para a gente fazer um novo programa em um outro dia. Muito obrigada. Nos encontramos então na próxima quinta-feira no seu canal 21 da NET Cidade, e no domingo às 23h30 na sua Band Manaus. Até lá!